Olá, graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Êxodo do capítulo 18 ao capítulo 20, lemos sobre o reencontro de Moisés com o seu sogro, sua esposa e filhos, a dica de seu sogro para melhorar o trabalho e chegamos aos 10 mandamentos. Como falamos em outra passagem, o livro do Êxodo não revela o momento em que Zípora volta para a casa de seu pai, uma vez que ela começa o caminho de ida para o Egito junto com Moisés, quando ele está regressando para lá, mas na passagem de hoje nós lemos que o seu sogro a leva para Moisés. Possivelmente tenha sido, como disse naquela outra mensagem, no momento em que eles estavam na estalagem, quando acontece todas aquelas coisas, a circuncisão do filho e tudo mais. Depois de cumprimentos e amenidades, reencontro e tudo mais, Jétro nota que Moisés está exagerando no trabalho. O Êxodo revela que cerca de 600 mil homens saíram do Egito, capítulo 12, versículo 37. E Moisés tinha que cuidar do caso de cada um. Claro que não eram todos que o procuravam de uma vez, mas sempre ia ter bastante gente. A dica de Jétro seria para aliviar a carga tanto para Moisés, como também para ajudar na possibilidade do povo ter uma resposta, pois se só um tem que apresentar uma resposta, a chance de demorar mais era muito maior. Mas, apesar dele dar a dica para Moisés, ele diz que ele deve seguir essa dica se o Senhor confirmasse. No capítulo 18, versículo 23, tem lá um pedacinho que a fala de Jétro e Deus tu mandar. Então, Jétro estava preocupado que Moisés fizesse sim aquilo, mas se o Senhor confirmasse que era para agir daquela forma. Alguns notam nessa dica de Jétro o princípio do discipulado, porque era para escolher pessoas que tivessem boas atitudes, instruir essas pessoas e que elas então pudessem fazer o trabalho junto. Pessoalmente, não vejo a dinâmica do discipulado aqui, ainda que haja uma vaga ideia. No discipulado, nós ampliamos para mais pessoas. Aqui era para ter líderes escolhidos definitivos e definidos. Talvez até quando precisasse ampliar, ter novos, ou quando precisasse trocar algum por algum motivo, essa coisa toda, mas eu não vejo a dinâmica do discipulado exatamente nessa ideia de Jétro para Moisés. Ainda que o discipulado possa sim ajudar no meio desse processo, para que possa capacitar melhor a liderança, ajudar que a liderança tenha uma melhor postura, para que todos possam andar juntos na mesma direção, fazer o mesmo trabalho, todos façam realmente a mesma língua, falem realmente a mesma língua e possam fazer o trabalho juntos de uma forma, ainda que cada um faça numa área de atuação diferente, todos estejam trabalhando juntos para seguir na direção da vontade do Senhor. Assim, entendo que o discipulado ajuda sim na capacitação da liderança, mas esse trabalho da liderança que Moisés deve instituir a partir do conselho de Jétro, depois da confirmação do Senhor, esse trabalho, na minha opinião, não é discipulado em si. É o trabalho de fato na obra. E entre as tarefas que se executa na obra, e são várias as tarefas que nós executamos na obra, temos o discipulado permeando todas. O discipulado está além disso, então. O Senhor dá todas as dicas para Moisés e para o povo, para preparar o povo para o momento da revelação dos mandamentos. Tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa. E exatamente porque tem o coração dedicado, o que importa é a intenção, então pode fazer de qualquer jeito. Bom, realmente, se o coração não estiver de forma sincera na ação que nós estamos desempenhando, realmente não é o melhor que nós podemos apresentar para o Senhor. Então, não é assim que nós fazemos. Nós temos que ter um coração realmente dedicado com a intenção de fazer a vontade do Senhor. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse já não faz qualquer coisa de qualquer forma. Esse é o pulo do gato nessa ideia. Quem se preocupa em fazer a vontade do Senhor, se prepara, faz sim o melhor diante da situação. No trabalho do Senhor, aquele que realmente tem no coração a verdadeira intenção de fazer a vontade do Senhor, ele não faz qualquer coisa.
A ideia é exatamente o contrário. Exatamente por fazer com a intenção correta, com o coração dedicado, faz com ordem e apresenta assim o melhor. Alguns podem até apresentar o melhor sem uma intenção realmente dedicada, apenas uma coisa de aparência, e que as pessoas podem até se enganar, achar que é muito bonito, muito bom, muito legal, mas na verdade não tem nada a ver com o compromisso com o Senhor. Isso não é legal espiritualmente, então nós precisamos fugir disso. Nós temos que ter realmente a intenção, o coração dedicado à obra. Mas quem faz com a intenção de agradar ao Senhor, com um compromisso mesmo, ainda que tenha algumas limitações, esteja crescendo, esteja melhorando, ampliando, esse busca sim apresentar o melhor dentro das possibilidades. E apresenta ao Senhor esse melhor, e com um coração realmente dedicado ao que está executando. Então, o que vale é realmente a intenção, mas aquele que tem intenção de fazer a vontade do Senhor, sempre vai buscar fazer o melhor, ainda que as suas possibilidades sejam limitadas num primeiro momento, ele vai fazer o melhor dentro dessas possibilidades limitadas. Ele não vai se acomodar com qualquer coisa, porque o que vale é a intenção. Ele vai querer sempre fazer o melhor para dedicar ao Senhor. O povo se prepara e quando o Senhor começa a anunciar os mandamentos, o povo tem medo. Nota a seriedade de tudo aquilo e diz que Moisés pode falar com o Senhor e eles vão ouvir o que Moisés vier dizer, vão obedecer em tudo. E Moisés, aquele que num primeiro momento tenta passar o seu chamado para outro, lá quando Deus o chama, lá no começo do livro, agora ele tenta motivar o povo a continuar a ouvir diretamente do Senhor, com as devidas preparações, é claro, mas não com medo, com respeito, com amor, com temor, mas não com medo. Mas o povo passa essa para Moisés. Deixa Moisés, vai lá, ouve e fala para a gente, está tudo em ordem. O registro aqui é a diferença de Moisés mesmo. Antes ele queria até mesmo passar o chamado dele para outro, e agora ele incentiva o povo a buscar ao Senhor diretamente. Claro, mesmo quando ele tenta passar o chamado para outro, ele não fugiu da conversa com o Senhor, e aqui o que ele está fazendo é chamando o povo a se manter na conversa com o Senhor. Quer dizer, mesmo quando ele tentou passar o chamado, ele ficou conversando com o Senhor, ele não fugiu da conversa. Ele estava tentando fugir do chamado, mas ele continuou ali conversando com o Senhor. Mas agora, eu noto sim uma diferença, eu noto um amadurecimento em Moisés. E mais para frente a gente consegue ver até mais isso, porque no começo, quando o povo questionava, e lá no Egito isso aconteceu, o povo já começou a questionar desde o Egito, Moisés se apresenta diante de Deus e fala, mas o que está acontecendo? O Senhor não está fazendo e tudo mais. E o Senhor vai lá e fala, faz isso, faz aquilo, e Moisés vai executando a vontade do Senhor. Mas no primeiro momento ele também questiona diante de Deus, mesmo sabendo que o coração de Faraó seria endurecido. Depois, com o passar do tempo, ele chega a interceder pelo povo diante de algo que o Senhor fala que vai fazer, mas eles falam, não, Senhor, vamos fazer diferente, vamos dar um jeito aqui, vamos encaminhar melhor as coisas. Ele começa a buscar a vontade do Senhor também em nome do povo, para que o Senhor possa fazer algo diferente daquilo que poderia de fato fazer, porque o povo estava desobedecendo a sua vontade, mas Moisés fala, não, tenha misericórdia, vamos buscar aprimorar, melhorar e essa coisa toda. Eu vejo Moisés como um exemplo, mais um exemplo, já falei de Abraão, vejo Moisés como mais um exemplo que na caminhada de fé nós vamos aprimorando, melhorando no nosso relacionamento com o Senhor. E isso nos faz crescer nessa caminhada. Que nós possamos então nos aproximar cada vez mais do Senhor e experimentar mais e mais do melhor que Ele tem para nós. Que sigamos crescendo na direção da vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.